Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, um amigo de vocês falando, aqui da cidade de Xanxerê. É com muita alegria que hoje meu coração reinicia esse trabalho desse evangelismo, né, de uma palavra do Senhor do meu coração, do coração do Senhor para o seu coração. Nós ficamos alguns dias parados com os nossos vídeos. Nós estávamos passando por um processo com o Senhor. E dentro desse processo, o Senhor precisava me dar uma direção, até mesmo sobre o canal, se era para mim continuar o evangelismo por aqui, porque nós estávamos tomando algumas diretrizes dentro da denominação que a gente congrega, né? E, e graças a Deus agora o Senhor alinhou. Falei com a minha esposa, a profeta da minha casa, né? E ela falou: amor, continua, está sendo uma bênção para a vida das pessoas. As pessoas têm recebido a palavra, principalmente no Facebook. Eu tenho tido muitos relatos e eu quero deixar para você que está assistindo o vídeo falar com você, que você coloque o seu comentário. Se quiser me chamar ali no Facebook, né? Ou no próprio comentário, eu posso estar passando o meu número, a gente está conversando. E hoje em especial, nós temos um vídeo muito legal, vai ser um vídeo muito interessante, na verdade, porque o tema é muito interessante. Nós vamos estar falando sobre Betel, sobre um encontro, né, de uma pessoa chamada Jacó com Deus, querido, com Deus. Olha só. Dentro desse contexto, a Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 32, no versículo 22 em diante. Vai estar escrito assim, ó: E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado lá, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou na sua junta da coxa e desconjuntou a junta da sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, e não se quer que me abençoes. E ele disse: Qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse: Teu nome não serás mais chamado Jacó, mas Israel, porque com o príncipe tu tens poder com Deus e com homens e prevaleceste. Algumas versões dizem assim: lutaste com Deus e prevaleceste. A minha King James fala dessa forma: tu tens poder com Deus e com homens e prevaleceste. Então, querido, nós podemos observar dentro desse contexto é algo muito interessante, aonde Jacó ele estava passando por um processo de desintoxicação, um processo de limpeza, um processo de reconstrução, né? Desde a sua infância nós observamos que Jacó ele passava a ter algumas atitudes que desagradavam a Deus, que iam contra a palavra do Senhor, até mesmo a sua primogenitura, né? Ele acabou comprando de primeira mão por um prato de lentilha, mas depois ele armou um esquema para que o Isaac com sua mãe, né, Rebeca, abençoasse ele em vez de Esaú. Então aqui ele estava despurgando dessas coisas para que ele pudesse se tornar aquilo que o Senhor queria para a vida dele, aquilo que o Senhor tinha designado de propósito para a vida dele. Então, dentro desse contexto, querido, nós observamos que a primeira coisa que ele fez, ele passou a sua família por um vale, o vale de Jaboque, né? O vale de Jaboque. Lá no versículo 22 vai estar escrito o val de Jaboque. Então, um val, querido, é um leito estreito do rio, uma parte estreita, aonde a família dele, os servos, os animais, ovelha, cabrito, carneiro, tudo que ele tinha, né, eles passaram por ali, porque o Jordão é um rio muito extenso, era um rio muito largo, então ele passou essa parte estreita do rio, provavelmente por dentro do próprio rio, né? E dentro desse contexto nós observamos que para que Deus pudesse ter um encontro com ele, ele precisava ter ficado sozinho. Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Primeiramente, de repente tu vai ter que passar por um vale, né?
por um val, algo meio estreito, vai apertar um pouco na tua vida algumas coisas para que você fique sozinho. E quando você ficar sozinho, né? Esse ficar sozinho pode ser assim, você está rodeado de pessoas, mas você não tem com quem se abrir. Você está rodeado de pessoas, às vezes pastores, o padre, né? Às vezes pai, mãe, mas você não consegue encontrar um refúgio. E aí o texto nos ensina onde nós iremos encontrar o refúgio. Sozinhos. Com Deus. Buscando a Deus. E provavelmente nessa noite ele estava orando e pedindo para Deus, intercedendo para qual que seria o próximo passo dele. Porque ele teria um encontro com o irmão dele e ele tinha armado já uma situação ali para mandar os presentes, mandar servos, mas ele não sabia qual que seria a reação de Esaú. O Esaú poderia tentar matar, tirar a sua vida dele e da sua família. Então ele estava provavelmente intercedendo com Deus, orando com Deus, e a gente vê que ele teve que ficar sozinho. E quando ele encontrou Deus, querido, o que ele fez, né? Algumas versões vai dizer que ele era um anjo, mas a maioria dos teólogos dizem que era o próprio Deus, uma cristofania. Jesus apareceu para ele, né? De uma forma corpórea, uma forma que ele não morresse. E dentro desse contexto, Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Eu me emociono de falar de Jesus, como que Jesus faz as coisas. Então, o Jacó, ele não desistia de lutar. E a Bíblia fala que como o homem, né, que era o Jesus, percebeu que ele não desistia no craiar do dia. Então, foi provavelmente muito tempo essa luta. Talvez foi a noite inteira, talvez algumas horas, não sei. Mas eu acredito que foram muitas horas ali de peleja. O anjo tocou na coxa dele, tipo, feriu a Jacó, né? Tanto que ela desconjuntou. E após isso, o anjo perguntou, como que é o seu nome? Como que é o seu nome? E Jacó disse, Jacó, né? Jacó. Se você for pesquisar, querido, o símbolo da palavra Jacó, ele vai ser... Tem vários significados, mas é nenhuma coisa boa. Usurpador, aquele que pega no calcanhar, salafrário, mentiroso, todas essas características elas são do nome Jacó. Então imagine você nesse contexto tendo um nome dado pelo seu pai e pela sua mãe, né? E cada vez que a pessoa te chamar, ela chamar assim, ô usurpador, ô pegador do calcanhar, ô roubador de bênção, ô traidor, né? Imagine dentro dele como que se criava essa situação, desse contexto, e como que ele devia de sofrer com isso. Como ele devia de sofrer uma humilhação com isso. Cada vez que falavam Jacó, era uma sentença, né, na vida dele. E dentro desse contexto, o anjo perguntou qual que é o seu nome. Ele não mentiu. Meu nome é Jacó. Meu nome é enganador. E o anjo falou, a partir de hoje você vai chamar Israel, por causa que lutou com Deus e prevaleceu. E hoje eu quero dizer para você, querido, que se você buscar o Senhor sozinho, no teu secreto, na tua intimidade, no teu momento de oração. Eu falei no vídeo lá no Facebook, no Instagram, que tem um irmão aqui chamado Marciano. Ele é uma bênção na nossa igreja. E quando ele vai para o trabalho dele, numa cidade chamada Marema, que dá alguns quilômetros daqui de estrada de chão, ele para na espécie de um capão de mato, na espécie de um monte, e ele ora, e Deus fala com ele ali. É esse que é o lugar secreto, é o Betel que você precisa encontrar. De repente um cantinho na tua casa, de repente um capão de mato, de repente dentro do teu carro, de repente dentro do teu trabalho, dentro do teu banheiro, na hora de você tomar banho. Querido, Deus ele vai falar com você. É só você pedir e perseverar. Perseverar, ó, nós vemos que Jacó perseverou. Só que tem um detalhe. Dentro desse contexto nós observamos que como ele perseverou, o anjo tocou na coxa e dilacerou o nervo. Querido, você tem noção, é um nervo, provavelmente é um nervo ciático. É aquele nervo que por dentro da coxa que o anjo tocou, então a dor provavelmente foi terrível.
Quem tem esse nervo rompido, esse nervo machucado, sente dores, a ponto de que a Bíblia relatar aqui que Jacó mancou por o resto da vida. Então muitas vezes nós queremos ter um encontro com Deus e queremos sair ileso, querido, muito difícil. Nós vamos ter que deixar algo. Deus vai nos deixar uma marca, para que cada vez a gente olhe. No caso de Jacó, cada vez que ele pisava o pé no chão, que doía a perna, ele sabia, tive uma luta com Deus e prevaleci. Tive uma luta com Deus e prevaleci. E dentro desse contexto, os judeus não comiam esse nervo de nenhum dos animais por causa dessa atitude que Jacó teve de perseverar na luta dele com Deus. Então veja como que isso é forte, isso arrastou uma geração para Deus, tornando Jacó como patriarca de uma nação. Então, querido, nós já podemos ver que essa promessa que está se cumprindo foi por causa de Abraão, que já buscou a Deus e orou a Deus e fez o que Deus mandou. E aí nasceu Isaac com 100 anos. Quando Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaac, aqui estava um neto. Então veja como que Deus é geracional. Deus não para em você, querido. E você tem que ter essa mentalidade que Deus não vai parar em você. Deus é geracional, de geração em geração. Aqueles que o buscam vão o encontrar. A Bíblia fala em Apocalipse que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei com ele e cerearei com ele. Então, se Jesus abrir a porta do seu coração, Jesus quer entrar e quer ceiar com você, querido. Esse que é a promessa que a palavra nos dá. E veja só, dentro desse contexto, tocou a coxa, machucou, mas o nome dele passou a ser chamado de Israel, de Jacó para Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Ele teve um nome de príncipe. Agora o nome do usurpador, o nome do enganador passou a ser um nome de príncipe. Um nome de alguém que tem poder com Deus e poder com os homens. Patriarca da nação. Aquele que os 12 filhos viraram as 12 tribos de Israel, que até Jesus mencionou. Até Paulo mencionou, eis que eu sou da tribo de Benjamim, filho de Jacó. Então, querido, nós podemos entender dentro desse contexto o poder que tem de nós se afastarmos para termos um tempo com Deus. Foi o que aconteceu comigo nesses dias. Eu estou pregando para vocês o que eu fui pregado. Nós precisávamos entrar num lugar de adoração, nós precisávamos entrar num lugar de intercessão e o Senhor falou conosco, querido. E ainda está falando e vai continuar falando enquanto nós estivermos buscando Ele. E eu relato para vocês que eu preciso buscar mais, porque eu estou muito falho. Eu preciso jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra, ter mais tempo de oração, intimidade com Deus, que é dentro da minha casa que Deus vai se revelar, não lá na igreja. Lá é fácil colocar uma roupa de crente, falar que nem crente, andar com a Bíblia na mão, isso aí qualquer um faz, querido. Ou você que é católico. Ah, eu sou católico. Grande coisa. Seja filho de Deus. Seja filho de Deus. Sejam filhos de Deus, façam o que Jesus faria, façam o que Jesus mandou. Acredite, Jesus tem uma nova história para vocês e vai mudar o nome de vocês. Só basta vocês encontrar Ele e não desistir. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.